Paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Com muita alegria que nós damos sequência a nossas aulas. Estudaremos a penúltima aula, lição bíblica da nossa EBD. Veja o nosso tema de hoje, lição 12, Vivendo no Espírito. Esta lição, ela tem como o texto bíblico em classe, Gálatas 5, verso 19 ao 25. Estudaremos com base nos 3 tópicos a seguir. Veja o último tópico que ainda não foi estudado. O avivamento pelo fruto do Espírito. Esta é uma sequência de aulas que nós estamos estudando aqui no Zap, referindo-se à aula extra, aula de reforço. Veja que o fruto do Espírito, o nosso comentarista, ele vai falar mais dele do que propriamente os dons do Espírito Santo. O que nós estamos mostrando aqui é que, veja o que diz a nossa lição. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Ele coloca os dons e coloca o fruto. Na sequência de prioridade em relação à vida eterna, a sequência é fruto e depois dons. É bem verdade que os dons só têm validade no sentido de ser galardoado, recompensado, quando ele é autenticado pelo fruto. É o fruto que dá autenticação para quando estarmos diante de Cristo no tribunal, prestação de conta pelo aquilo que fazemos por meio do corpo. Veja, por meio do corpo. É por meio do corpo que vem os dons. Então veja que os dons, para ser galardoado, precisa de quê? Da autenticidade, que é o fruto. E esse fruto é exatamente o que vamos estudar hoje. Veja que o principal e a base de todos eles é o amor. Muitas pessoas têm os dons, mas não têm a autenticação, da qual o próprio Jesus disse, se não tiver amor, Paulo falando, nada seria. Por isso que muitos, eles mostrarão, querendo recompensa, os dons, mas não tem autenticidade por causa da falta do fruto. Eles vão dizer, eu curei no teu nome. Olha o dom de curar. Expulsei demônio. Veja que eles vão colocando os dons, mas serão esses dons aniquilados por falta da base que dá autenticidade, que é o amor. Então, esse dom é feito com base de quê? Qual é a intuição? Qual é que está relacionado o desejo? Se tem o Espírito de Deus movendo para que haja essa ação. Então é isto que nós vamos estudar nesta aula. A nossa lição continua dizendo que nem todos os cristãos têm os dons. Então a base de salvação não está ligada aos dons. Não é porque alguém está curando que eu característico como uma pessoa que é salva. A característica de uma pessoa salva, ela não está dentro da particularidade dos dons. Se ela opera milagres, se ela faz sinais, prodígios e maravilhas, enfim, fala em línguas estranhas. Não. A base da salvação está dentro do aspecto do fruto, aonde é gerado o caráter cristão, segundo Deus. Agora veja o que nós vamos ver aqui nesta aula de hoje. Se nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, agora diz, sem a unidade do fruto do Espírito não pode ter amor, sem ter fé. Irmãos, nós vamos estudar isso com bastante calma. Presta atenção. Aqui nós temos um desenho de uma árvore, de um candeeiro e de um corpo. Ok? Eu tenho, de um lado, o fruto, anota aí, e de um outro lado, os dons. Ok? Então veja que eu tenho uma arte principal, que tem uma base, que é a raiz. Lembra da vara de Arão que floresceu
como ela floresceu, então nós vamos ter um candeeiro aqui, ó, uma espécie de quê? De candeeiro. Cada um com as suas copas, onde tem aqui o fogo. Não vão acender aqui o fogo? A lâmpada. Então preste atenção, nós estamos mostrando aqui como vai surgir esses dons e esse fruto. Ok? Presta atenção. A nossa lição está dizendo o seguinte: se tem amor, tem que ter fé. Entendeu aí? Se tem benignidade, tem que ter bondade. Se tem longanimidade, tem que ter mansidão. Então, presta atenção, lá vai. Começando aqui a nossa aula, hein? Desse lado de cá, anota aí, o fruto. Aí, a lição, biblicamente falando, está escrito, e está escrito na lição também, explicando que o fruto é amor, é o primeiro gomo. Gozo é o segundo gomo. Paz, o terceiro gomo. E assim vai se formando o candeeiro, ó. Ok? Depois, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então nós estamos estudando essa parte do fruto, depois nós vamos para o dom. Se contar aqui, eu tenho 3 em cada arte. Pode olhar, não são 9. Então 3, 3 e 3. 3, 3 e 3. 3, 6, 9. Então 9, aí nós temos a laranja, né, como está na nossa lição, que o núcleo dela é o amor. Esse amor tem, veja, não são 9 aqui, particularidade, que é um fruto. Não no plural, mas no singular. Fruto e não frutos. Ok? O fruto do amor é. Não são 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, se eu tenho 9 de um lado, eu preciso ter do outro lado quanto? 9. E do outro lado eu vou falar de quê? De dons. Então, Paulo, ele vai falar da característica de base de 9 dons. Veja o que está escrito lá. Olha aí, dom de sabedoria, a formação do candeeiro, dom de gênero de língua, dom de operação de milagre, ok? Dom da fé, dom, veja aí, da ciência, dom de interpretação de língua, dons, veja aí, de profecia, de discernimento de espírito e dons de curar. Olha aí, 3, 3 e 3. Então eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Então a balança está o quê? Equilibrada. Então esta aqui é a medida da estatura de Cristo. As pessoas só têm mais dons do que fruto, entre aspas. Por quê? Porque ela quer milagre, ela quer falar a língua, ela quer aparecer. Está entendendo? Porque isso aqui é mais interno. Isso aqui é mais interno. As pessoas não conseguem ver esse fruto interno, que depois vai se manifestando, ok? Pela revelação física. Vamos falar sobre isto. Então, esta é a medida da estatura perfeita de Cristo. O balanceamento entre o fruto e os dons. 9 gomos da laranja e 9, veja aí, dons de outro lado. Para fazer o quê? O equilíbrio. Então, se não equilibrar, vai pender mais para um lado. Então, não pode jamais desaparecer o quê? O fruto. Jamais. Esse lado aqui pode até desaparecer, mas esse lado aqui não pode, porque a salvação depende desse lado. É o fruto do Espírito que autentifica o verdadeiro cristão. Então, é preciso, quando houver dons aqui, ter fruto do outro lado. Então, vai equilibrando, quando nós fazemos a obra de Deus, tendo os dons e tendo o fruto. Então, vai balanceando, vai equilibrando.
A prova, meus irmãos, veja, ó, existe o dom da fé, certo? Que está aqui. Existe o fruto da fé, que está aqui, ó. Do lado existe o fruto da fé, de outro lado existe o dom da fé. Pode olhar na classificação dos dons. Dons, está lá, fé. Interessante. Veja o balanço. Eu tenho a fé fruto e a fé dom. A diferença, meus irmãos, é que uma vai trabalhar com as mãos, fazendo beneficência, e a outra vai trabalhar com o coração. Então, esta fé que está do lado de cá, ela vai trabalhar com o coração, melhor, com as mãos. Então, essa fé que está do lado de cá vai trabalhar com as mãos, porque é dom. Nós vamos estudar aqui, ó, os dons no corpo, as mãos, certo? Então, as mãos, ela tem uma variedade de funções. Então, veja que do outro lado nós temos o fruto. Então, o fruto da fé é exatamente, meus irmãos, para mostrar confiança em Deus. Eu creio em Deus. É totalmente diferente, irmão. É a parte interna sem a qual ninguém verá ao Senhor. Lembra da passagem que diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta fé desse lado de cá. Está entendendo? Então veja a diferença entre uma e outra. Ok? Nós estamos mostrando aqui, porque a lição ela vai dizer o seguinte, ó. Veja aí. Pode ter amor sem ter fé? Desse lado de cá, anote aí. Amor, o principal. Onde é que fica a fé? Bem aqui. Eu posso ter amor sem fé? Não. Entendeu? Essa fé, fruto. Mas eu posso ter amor sem essa fé, dom. Entendeu aí? Então nós temos que saber identificar qual fé. Né? A fé que é produzida através de atos que nós temos o quê? Assistência física pelas mãos e temos o amor interiormente no coração. Aleluia. Por isso que as pessoas quando fazem pela fé que utiliza-se as mãos, ela não vai ter galardão. Porque para ter galardão, precisa que esta fé esteja ligada à fé do coração. Entende? A fé legítima. Não tem a fé que é fruto, ela autentifica a fé que é dom. Os dons da fé. Veja na classificação, existe a fé como dom e a fé como fruto. Ok? Interessantíssimo. Mais uma vez, hein? Pode ter amor sem fé? Desse lado de cá, esse amor não pode ficar sem a fé. E nem essa fé sem amor. Aqui é um amor, vamos explicar. Aqui é o amor. Isso aqui tudo é o amor. O amor é a base de tudo isso aqui. Quando eu digo assim, o gozo é o amor sorrindo. É o amor se alegrando em Deus. Quando eu falo em paz, é o amor. Tudo isso aqui não é uma... Olha aqui, meus irmãos, a laranja. Tudo isso aqui é o amor. Esses gomos aqui é uma classificação que sai do principal. Então, veja aqui, ó, o amor é o principal. O gozo, ó, o amor rindo, sorrindo, se alegrando em Deus. A paz é o amor descansando. Glória a Deus. Veja o próximo. Bondade. É o amor, sempre dizendo, é o amor. A bondade é o amor em ação ao benefício do nosso amigo. Veja o próximo. Benignidade. Se a bondade faz favor amoroso ao amigo, a benignidade faz favor, atos de bondade ao nosso inimigo. Benignidade. Tudo é raiz de amor. Amor aos amigos,
amor aos inimigos, sem excluir ninguém. Por isso que nós temos bondade e benignidade. Longanimidade, o amor que está esperando. Seja qual seja o problema ou dificuldade, ele espera em Deus. Longanimidade, veja, está ligado ao amor. Veja aqui, meus irmãos, ó, gozo, tá entendendo? Paz, bondade, longanimidade, benignidade. Aí temos mansidão. Mansidão. Quem tem mansidão? Moisés, o homem mais manso da terra. Então, a mansidão é o amor que cuida. Foi ele que cuidou do povo de Israel. Ele era o homem mais manso de Israel. Então, ele cuidou do povo, o homem mais manso. É o amor com cuidado. A mansidão é o amor com cuidado. Entende? Uma mãe, ela cuida do filho. Ela é mansa. Mas nem por isso, por ser mansa, ninguém pode pisar em cima de quem é manso. Porque ele tem autoridade. Sabe para quê? Até para expulsar demônio. O homem manso expulsa demônio. Porque o homem manso, ele sabe discernir qual tipo de espírito está na pessoa. Então, o discernimento é um dom que está do outro lado. O discernimento de espírito. Então, Pedro fala de nós unirmos as virtudes. Isso aqui é união de virtudes. Dom e fé. Dom e fruto. Eu estou unindo. Isso aqui é importante, meus irmãos. Quando eu pego, eu estou unindo aqui as virtudes, viu? Eu estou unindo essas virtudes com essa. Essa com essa, essa com essa. Então, quando eu falo que eu sou manso, qual é a virtude que está do outro lado aqui, vamos aqui, a virtude que está do outro lado. Discernimento de espírito. A mansidão tem o discernimento de espírito. Ele conhece se é o homem que está falando, se é os demônios que estão ali em possessão, ou se é Deus que está falando. Então, para expulsar demônio, irmão, tem que saber discernir que espírito está ali. O manso, ele sabe que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então ele vai com cuidado. O manso é manso. Ele não pode ir contra a carne. Ele tem que ir contra os demônios. Ele discerne espiritualmente tudo. Ok? Entende? Então, o próximo aqui, nós estamos dentro da lição. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Veja o próximo. Temperança, que é o mesmo autocontrole e domínio próprio. Então, desse lado de cá, eu tenho o quê? Domínio próprio. E do lado de lá, profecia. Veja o dom da profecia casado, unindo-se. Tem que unir, meus irmãos, para autentificar a profecia. Sabe por quê? Porque o domínio próprio, ele vai segurar a boca. Para que o coração não fale palavras enganosas. Porque enganoso é o coração. Muitas pessoas sem domínio próprio, que é o fruto do Espírito, sempre levando para o fruto, entendeu? Eles estão fazendo o quê? Profetizando, sem domínio próprio. Eis que o Senhor, irmão, profetiza em todo que é culto. Profetiza para o pastor, para a mulher do pastor, para o baterista, para o diácono, para o presbítero. A boca chega, treme. E naquele dia que ele não profetizar, ele fica doente. O que é isso? Falta do fruto. Qual é o fruto que dá certo para os profetas? Domínio próprio. Porque não é o coração enganoso que vai entrar em ação, o coração do homem. Mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é ele quem vai utilizar o profeta. Assim, o domínio próprio, ele pode discernir, ok? Se é o coração, se é Deus. Dominar essa língua, que muito quer falar. Ok? Então, revelando essas duas, veja aqui, desse lado é o fruto. Jesus falou o quê, Quem é que dá fruto? Não é uma árvore. Anote aí.
Então essa árvore aqui, Jesus falou em João capítulo 15, anote. Jesus disse o quê? Eu sou a videira. Então ele é uma árvore. Está aqui, ó, a videira. Aleluia. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus é esse tronco. Sabe quem é nós? Nós é esses ramos aqui para produzir o fruto, viu, meus irmãos? Então, esses frutos aqui vai ser produzido pela videira. Então, o que é que vai acontecer? Antes de Cristo, nós não produzíamos o fruto do Espírito. Nós não tínhamos Espírito Santo. Então, nós estávamos em quem? Nós estávamos em Adão, o homem velho. Está aqui, o homem velho. Então, nós estávamos nessa natureza humana caída. Primeiro tópico, segundo tópico. Nós éramos filhos da ira. Então, o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele pegou exatamente nós que estávamos em Adão. Olha, ele pegou nós, para poder enxertar aqui, ó. Olha aí ele enxertando, ó. Eu, você, a irmã Maria, o irmão João, a Joaquina, o José, o Pedro, o Tomé, aleluia. Tudo isso enxertando. Então, ele é a árvore, Jesus disse, João 15, eu sou a videira verdadeira. Está aqui, lá de cá, esse lá de cá, a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Então, é Deus que tem o poder do cuidado, ele que tem o poder do alicate. Esse alicate aqui é do pai. É ele que vai esperar se você, eu, nós vamos produzir o fruto. Se nós não produzir o fruto, isso aqui é importante, irmão. Muito importante. O pai corta. Anote aí. O pai corta. Então, mesmo o Senhor tirando nós de Adão, enxertando aqui na videira verdadeira, se esse ramo, que é eu e você, isso aqui é um ramo, não produziu fruto, ao fruto. Esse aqui não produziu, ele é cortado. Quem é que corta? É o Pai. Então, a doutrina que diz que quando nós estamos em Cristo, já tem garantia de salvação, essa doutrina é furada, porque depende do fruto. Não é o Pai quem disse? A Bíblia é verdade. Se o Pai diz que se nós estivermos em Cristo, o que vai nos assegurar, essa segurança em Cristo, de que está tudo certo e que não vamos ser cortados, é se tiver fruto. Viu? Não é a doutrina que diz que já está tudo resolvido quando nós vamos a Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Aqui, veja, se houver a falta desses dons, o Pai corta. Viu? É o Pai quem cuida disso aqui. É o Pai que tem o poder desse assunto. É o Pai que fala a respeito do fruto. Aqui é o caráter, meus irmãos, sendo formado. Aí o Pai vai e corta. Não produz, aí o Pai vai e corta. O Pai vai e corta. Isso aqui é cada um de nós. Se não produzir o fruto, produziu, o Pai deixa. Não produziu, o Pai corta. Então, é nós enraizados em Cristo. Quando nós estamos enraizados em Cristo, veja, nós temos a doutrina. Nós temos a ética e nós temos a fé. Então, é o Pai que prepara a terra para colocar o tronco, esta arte, que é a mesma essa arte aqui é essa aqui do candeeiro, ó. Viu? Essa aqui. E essa arte aqui é a mesma essa. Olha aqui, ó. Essa aqui é a mesma essa. Nós somos isso aqui, ó. Nós vamos falar já disso aqui. Porque desse lado aqui é o corpo e os membros. Lembra dos dons? Os dons falam do corpo. O fruto fala da árvore. A palavra de Deus, meus irmãos. Lá 1 Coríntios, aqui João capítulo 15. Então, equação, ó. João capítulo 15, Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é: Jesus é a videira verdadeira. Ok? Amém? Então veja, meus irmãos, aqui, ó. Mais uma vez. Se Jesus é a árvore, nós,
os ramos. Veja que nós estamos ligados na raiz de Jessé. Aleluia. Lembra da raiz de Jessé? Glória a Deus. Então, cada um de nós aqui, meus irmãos, estamos inseridos em Cristo para produzir fruto. Agora percebe-se, cada igreja denominacional, ABC, que é genuinamente evangélica, só alguns costumes que o diferencia. Então, Jesus vai pegando um pouquinho de cada um dessas denominações. E esse pouquinho de cada um, o Senhor faz o seu corpo. Entendeu? O corpo dele, né, não é formado pelo que produz o fruto. Porque se não tiver fruto, os dons que estão ligados ao corpo, nada vai servir. Então, esses dons que estão ligados aos membros, melhor dizendo, individuais, que é eu a mão, você a orelha, o outro pé, entendeu? Isso é importante falar. A ligação dos dons e o fruto. Está aqui. Dons e o fruto. Não é importante saber essa parte? Então, voltando para cá. Veja aqui, ó, esse assunto aqui, mais de perto. Vamos lá. Pronto. Então, veja, ó, nós estamos estudando esse lado aqui. Esse lado é o lado oposto ao primeiro. Se eu tenho só esses dons que refere aos membros, que estão nos membros individuais, onde é que está escrito isso? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 28. Anote aí. O versículo 27 fala exatamente de quê? De membros. Olha aí os membros. Certo? Os membros. O versículo 28 fala de dons. Então é equação. Equação de membros e dons. Então some que os dons estão nos membros. Nós estamos falando agora da parte dos dons e não do fruto. Então o que, que vai acontecer aqui? É que Paulo vai falar, veja lá, capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar de línguas. Aí sim, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o fruto, olha aí o amor, nada seria. Sempre vai levando para o equilíbrio. Amém? O amor. Porque para falar em língua eu preciso ter gozo. Eu não posso falar em línguas seco, coração vazio, sem Deus, como se fosse uma engrenagem seca, rodando sem óleo. Não, tem que ter o óleo nessas línguas, viu? Essa engrenagem da fala precisa do óleo, o óleo do Espírito, que vai movimentar o ser, aleluia, que vai produzir exatamente efeito a alguém que está ali por perto. Glória a Deus. Isso é importante, viu? Glória a Deus. Então veja que a orelha, meus irmãos, é importante porque ela vai ouvir a fala, a profecia. Então veja que as mãos também são importantes, porque as mãos ela tem poder de assistência, de beneficência, de construir, de edificação e também de fazer carinho. Então individualmente assim somos nós, certo? Cada um tem a sua particularidade no corpo. Então somos muitos os membros, mas o corpo é um só. Cristo é esse corpo. Nós somos os membros individualmente, estamos no corpo também. Romanos 12, 5. Então isso aqui é importante, irmão. Às vezes a pessoa é tipo da orelha, né? Porque é o membro mão, o membro pé e o membro orelha. Então esse membro orelha, ela escuta. E quando ela escuta palavra que ofende, e esta palavra que ofende a este membro, esta orelha, presta atenção, a fala que entra aqui, ela vem para cá, para o cérebro. É aqui que ele escuta, no cérebro. A orelha é só para ajudar na captação do som.
o som entra e pelos códigos da fala dentro do cérebro, aí nós temos a produção do entendimento desta fala. Isso aqui é a coisa divina, coisa de Deus. É um sistema único. Orelha e cérebro está interligado. Isso é importante, viu? Então, esta formação da orelha, isso aqui depende da forma física. Orelha pequena, orelha média, orelha grande. Duas coisas no corpo que sempre crescem, até morrer. A orelha e o nariz. Então, percebe que, neste particular, se alguém for cortado, nós não estamos falando lá, se não tiver o fruto, ele é cortado. Se alguém é cortado aqui, como orelha, então vai atingir também o que está lá dentro. Porque a orelha é apenas uma ponta do iceberg. A orelha é apenas o começo de tudo que está lá dentro do cérebro. A fala entra pela orelha. Não é a orelha que escuta, que ouve, é o cérebro. Então, se cortar a orelha, leva tudo que está lá de dentro. Então, aquele baterista foi cortado. Então o pai dele sai, a mãe dele sai, o filho dele sai. Não é tudo isso aqui, meus irmãos? A orelha não está ligada ao cérebro? Então, sai todo mundo, até a avó, o tio, o presbítero, o diácono, o auxiliar, sai todo mundo, porque está ligado a orelha ao cérebro. Entendeu? Pois bem. Então, meus irmãos, a nossa aula se encerra dizendo o seguinte: nós temos dois sistemas, entendeu? O fruto, a árvore, que tem ramos, entendeu aí? Para produzir o fruto precisa de que da árvore? A árvore é Jesus, a videira verdadeira. Que essa videira tem ramos, entendeu? O pai é quem está com poder desse assunto de cortar, de cuidar, de zelar, do começo aqui da preparação da terra. Então, o pai vai cortar os que não têm o fruto. Então, desse lado de cá, é esse lado. Para nós encerrar essa parte, para ficar bem fixado. Ok? Isso é importante. O lado do fruto. O outro lado é o lado dos dons e o lado do corpo. Então, eu tenho 1 Coríntios, capítulo 12, eu tenho João, capítulo 15, onde fala do fruto, pela a videira verdadeira, e aqui onde fala do corpo, e particularmente somos membros uns dos outros, que fala dos dons ligados aos membros individuais. Glória a Deus. Isso é importante. Nós estamos pegando a parte bíblica dos dons e do fruto, que isso aqui não tem livro não. Isso aqui é importante para nós levarmos para os nossos alunos e aplicar no domingo, que isso aqui é muito importante. O estudo da palavra de Deus, que eleva a espiritualidade ao terceiro nível do terceiro céu. Deus abençoe. Amém.